alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Temer com sua voz, temer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Se formam em um. Filhas vivificam, cordeiro e leão, cordeiro e leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos são de ver. Quão grande é o meu Deus. Declare. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Creia, meu querido e minha querida. Deus é grande, Deus é poderoso. Não desiste de você, não desiste de nenhum de nós. Então, ao cantar essa canção, declare com fé: meu Deus é grande. E todos verão o seu poder, todos verão a sua glória, todos verão a sua plenitude. Deus de milagres, Deus de provisão. Oh, aleluia! Deus é fiel. Não nos desampara jamais. Seu poder é imensurável. É o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Creia em nome de Jesus. Nosso Deus é grande, é poderoso. A Ele nós podemos clamar, nós podemos adorar, exaltar. E Ele está sempre de prontidão ali a nos atender, com seus ouvidos atentos à nossa oração, ao nosso clamor. O que Ele mais quer é que nos entreguemos a Ele verdadeiramente. Porque Deus é o caminho. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Aleluia! Ele é o nosso refúgio. Tudo o que precisamos vem do Senhor. E nesse momento você vai ouvir a palavra de Deus. Receba o fortalecimento do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluias! Glória a Deus! Louvado, exaltado é o Senhor. Quantos, né, nesta noite não estão aí contentes de estar aí ouvindo a palavra do Senhor, louvando ao Deus Todo-Poderoso? O quanto é maravilhoso, meus irmãos. Olha, é tão bom, né, nesses momentos difíceis, né? E não só em momentos difíceis, mas em todo tempo louvarmos ao Senhor, né? Às vezes lembramos dele apenas nos maus momentos, mas o Senhor está conosco em todo tempo. E é muito bom, é importante que estejamos interessados a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém? Glória a Deus. E nós vamos ouvir a palavra do Senhor nesta noite, e eu quero compartilhar com os irmãos um livro, uma história bastante conhecida, né? Um trecho da história muito conhecido, mas nós vamos pegar um outro lado dessa história, um outro lado, que eu digo, um outro trecho dela, para falarmos o quanto é importante buscarmos ao Senhor,
temos nesta semana, e desde domingo, o Senhor vem falando ao nosso coração a importância de santificarmos, a importância de santificação. E enquanto orávamos ao Senhor e preparava algo para esta noite, eu quero que você guarde no seu coração uma frase, que nunca é tarde. Amém? Nunca é tarde. Quando se fala em santificação, nunca é tarde. A santificação é algo que precisa ser constantemente praticada, né? É algo diário. A palavra do Senhor nos mostra a importância disso. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Jonas. Eu já deixei separado aqui o livro de Jonas para poder compartilhar com você, tá? Jonas, o capítulo de número 3. Eu vou compartilhar com os irmãos Jonas, capítulo 3. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos lá. Jonas, capítulo de número 3. Deixa eu só colocar aqui na tela toda. Legal. O versículo 13 em diante, nós vamos ler até o versículo 5. E diz assim a palavra do Senhor. E levantou-se Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E chegou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Amém? Olha que interessante. Eu quero que você leia comigo só esse versículo que está na tela aí, o versículo 5. Eu vou ler, você repete comigo. Amém? E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Amém? Glória a Deus. Louvado é o Senhor Todo-Poderoso. Aleluias. Glória a Deus. Você que está aí nesta noite, você já deve ter ouvido a história de Jonas, né? Que Jonas foi aquele profeta que não quis obedecer a Deus e foi parar dentro de um grande peixe. Né? Todo mundo já deve ter ouvido falar, você deve ter ouvido pastores pregar, já deve ter assistido desenhos, né? Os desenhos bíblicos mostram bastante essa história. E a gente pega para assistir, acha interessante e se questiona às vezes e fala, nossa, um grande peixe. Alguns até falam que Jonas foi para dentro de uma baleia muito grande. Na verdade, a Bíblia relata como um grande peixe, tá? Eu estou te falando dessa história porque eu acho que quando você fala de Jonas, você lembra dessa história. Quando eu falo, você lembra do profeta Jonas? Aí você fala assim, aquele que foi para dentro de um grande peixe. É isso mesmo. Alguns falam que é baleia. Foi para dentro de uma baleia. Tudo bem, a baleia é um grande peixe. Não sabemos de fato qual era a espécie, mas ele foi parar dentro de um grande peixe. E por que ele foi parar lá dentro? Porque Deus mandou ele pregar para Nínive. Nínive era uma cidade que eram inimigos de Judá, inimigos de Jerusalém. Eles eram um povo que era contra, né, a nação de Israel. Então, de fato, Nínive era uma cidade que era contra Judá. Vamos falar dessa forma para que os irmãos possam entender. Então, eles eram contra o Deus Todo-Poderoso, Deus a qual nós servimos. Eles faziam coisas que não agradavam a Deus. Nínive era uma cidade pecaminosa. Estava ali dentro, né, da província. Porém, Nínive era uma cidade que fazia as coisas conforme contrárias ao que Deus ordenava. E aí eu achei interessante que nós estamos numa semana de santificação. O Senhor falou no meu coração nessa mensagem. Porque o livro de Jonas, ele começa com o chamado de Deus a Jonas para pregar nessa cidade. Ou seja, você, Jonas, vai entrar nos inimigos para pregar para esses inimigos e falar que eles serão tirados do mapa. Vai ser subvertida, a cidade vai ser destruída, ela vai se acabar. Você vai lá, Jonas, e vai pregar exatamente isso. O fim de Nínive. Vamos acabar com todo aquele povo. Deus já tinha dado um veredito contra Nínive. E a palavra ela é tão forte
que eu vou ler para vocês só o capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 1 de Jonas, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Olha isso, irmãos. Deus fala para Jonas que tudo de ruim que aquele povo de Nínive estava fazendo já tinha subido até Deus, até ele, o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, vamos parar para pensar aqui, veredito dado, né? Avisa lá que vou acabar com aquela cidade. Só que Jonas, ele não queria ir para Nínive. Ele muda o direcionamento. Por isso que ele foi parar dentro daquele peixe grande. Ele sai e, ao invés de ir para Nínive, ele vai para o contrário, ele vai para o outro lado, que seria a cidade de Tarsis. E aí, quando ele está fugindo do plano de Deus, é onde ele cai numa tempestade. Nessa tempestade, ele se dá com a manifestação de Deus, né? A manifestação do Senhor, onde o mar, ali o mar Mediterrâneo, onde eles estavam, começa a se entrar numa tempestade muito grande, e o barco que Jonas estava quase que vai a pique, todos iriam morrer. Mas aí Jonas fala para aqueles que estavam navegando, aqueles que estavam os capitães, né, do barco, quem ele era. Então Jonas é atirado para fora. Quando ele é atirado para fora, o que acontece? Ele cai dentro de um grande peixe, onde Deus age com misericórdia, porque ele poderia morrer naquelas águas. Deus guarda Jonas dentro do peixe, e ele acaba tendo encontro com Deus e se propõe a obedecer a Deus. Né? Eu estou falando isso para você entender um pouquinho e você lembrar dessa história. Para mim não te falar o porquê que Jonas corre. Jonas ia entrar lá no meio dos inimigos para poder dar essa mensagem que Deus ordenara. Porque a maldade já estava além, né? Não existe maldade além, mas já estava num ponto tão extremo que chegou no coração de Deus isso, e Deus já tinha dado um veredito. Então Jonas deveria ir. Então Jonas, da onde nós pudemos separar o versículo, e você leu comigo, Nínive era uma caminhada de 3 dias. Eram 3 dias caminhando. Então Jonas, depois desse episódio, ele então fala, tá bom, Deus, eu vou levar a sua mensagem. Olha que tremendo. Quando o profeta de Deus está disposto a levar a mensagem, ele tem que estar preparado para tudo aquilo que vai acontecer. Hoje, nós estamos aqui como profetas de Deus. Eu, a bispa Priscila, a pastora Mari, estamos aqui como profetas, louvando, pregando, orando, levando a palavra do Senhor. E todos vocês que aqui estão, e os seus parentes que estão do lado de vocês nesse momento aí à noite, em casa, que está passando próximo ao celular, ao notebook, está te ouvindo, está nos ouvindo, perdão, eles estão como aquele povo que está recebendo uma mensagem. Nínive, ele começa a receber Jonas. E o que é tremendo é que no primeiro dia de caminhada, ou seja, era 3 dias de caminhada, amém? No primeiro dia de caminhada, Jonas já começa a falar, ou seja, na primeira caminhada, Jonas já chegou em alguns vilarejos e já começou a falar. E qual era a mensagem de Jonas? Era boazinha, pastor Rogério? Não era, não. Olha só. E começou Jonas a entrar pela cidade no caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Olha, que palavra, né? 40 dias, daqui 40 dias vai acabar tudo, viu? O que eu acho maravilhoso, que Nínive, eles não eram fiéis a Deus. O povo de Nínive não conhecia Deus, como nós conhecemos, e glória, né? Glória a Deus, por isso temos a palavra dele, temos a Bíblia, tantas ferramentas que nos levam a entender mais e conhecer o Senhor. Nínive apenas ouve Jonas falar. E a Bíblia diz que eles creram na palavra de Deus. Olha que tremendo.
Às vezes nós pregamos uma igreja cheia, e ali você tem um número grande de pessoas, mas nem todas creem. Você sabia que isso acontece? Às vezes você prega a palavra de Deus e nem todo mundo que ouve toma posse dela e acredita a ponto de viver. Eu quero que você lembre daquele primeiro versículo que deu no primeiro do segundo versículo, que eu li lá no início de Jonas, que Deus fala para Jonas: a maldade desse povo subiu até mim. A maldade já tinha subido até Deus, chamou a atenção de Deus o que eles faziam de ruim. Mas eles então, ao ouvirem o profeta Jonas, a Bíblia diz que eles creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Olha que tremendo. Queridos, eles então precisaram chamar a atenção de Deus e entender que aquelas ações estavam de fato incomodando e pervertendo, sabe? E de fato trazendo para a cidade de Nínive, o povo de Nínive, né, para os ninivitas, né, para todos que estavam ali, uma condenação. Eles já estavam condenados. Estavam ali realmente direcionados à destruição. Porém, quando ouviram Jonas, eles entenderam que assim, nós causamos isso. Amém? Olha que entendimento, amados, quando falamos em santificação. Eles falam assim, nós causamos isso, é o que eles pensam. Então, nós podemos mudar isso. Porque eles ouviram o profeta de Deus e tomaram uma ação imediata. Sabe por quê? Porque nunca é tarde. Talvez você me ouve hoje, você fala, pastor, eu já fui uma pessoa tão firme com o Senhor, mas com o tempo as coisas foram acontecendo, e eu fui me esfriando. Hoje eu ouço a palavra de Deus, mas tem muita coisa que eu não consigo largar para me entregar de vez ao Senhor. Ei, meu irmão, minha irmã, você que me ouve aí, que está dentro da casa agora, próximo desse computador, próximo de um celular, que está ouvindo junto com alguém, nunca é tarde. Guarde isso no teu coração, nunca é tarde. As mudanças que devemos desejar e almejar, elas precisam ser colocadas em prática. Enquanto a pastora Mari louvava, eu lembrei de um versículo que está lá em Hebreus, que diz assim, Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá o Senhor. Ou seja, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Por incrível que pareça, Nínive sabia que precisaria tomar uma ação. E aquele povo perverso abre o coração e começa a tirar tudo aquilo que de fato atrapalhava e chamava de forma negativa a atenção de Deus. Você pode chamar a atenção de Deus de duas formas, positiva e negativa. Amém? Chamar a atenção de Deus de duas formas. Qual a forma que nós vamos explorar, meus irmãos? É a positiva. Porque a forma negativa, ela é muito fácil, porque a nossa carne é uma carne pecaminosa. A Bíblia mesmo diz que se dissermos que não pecamos, já cometemos o pecado. Olha que tremendo, porque essa palavra começa a ganhar raiz. Oh, glória a Deus. Sabe a palavra que vai enraizando, ela vai crescendo, ela vai dando base, ela vai dando alicerce. É mais ou menos quando você joga algo, esse algo espalha e começa a ganhar proporção. Aquela planta que você põe uma sementinha, ela começa a crescer e começa a subir. Você já viu o chuchu? Quando você planta um pé de chuchu, se você não podar o pé de chuchu, ele invade o muro todo, ele começa a crescer, começa a subir, começa a pendurar em qualquer canto e vai dando chuchu, que é uma beleza. A palavra de Deus
bem germinada, bem plantada, bem, bem pronunciada, né? Quando ela é bem lançada, assim, com fé, é como uma planta muito bem plantada ali, sabe? Como esse pé de chuchu que eu te falei, que ele cresce, que ele começa a ganhar proporção e começa a espalhar. Jonas ele foi com muita fé e também estava em dívida com Deus, porque Jonas tinha corrido desse propósito. Olha que tremendo. Ele foi para condenar. E ao invés de condenar, ele começou a salvar. O povo começou a entender que precisava de uma mudança. Eu achei tremendo isso, porque essa palavra não ficou só entre o povo. A Bíblia nos mostra que essa palavra chegou no rei, no cabeça de Nínive. Chegou lá, chegou no rei de Nínive. E aí? Pastor, chegou lá no rei. O rei sabia de tudo que acontecia, porque você que pensa, viu, meus irmãos, que o presidente não sabe o que acontece no país. Sabe, sim. Tá? Não pode ter noção tanto a fundo, mas conhece muita coisa. Né? O presidente sabia, o rei sabia. E o rei de Nínive, ele passa a temer, porque o reinado dele, junto com o povo dele, vai se acabar. Então, o rei de Nínive dá uma ordem. Leia comigo, versículo de número 6. Eu vou ler, né? Eu vou ler, você acompanha a minha leitura. Olha só. Porque essa palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água. O rei proclamou o jejum, ele participou do jejum, participou desse processo de humilhação, de se humilhar diante de Deus, de colocar a carne no lugar, de reconhecer que estavam errados, e fez com que até os animais não comessem e não se dessem. Um minutinho, irmão, deixa eu só colocar aqui para carregar o notebook. E eles colocaram, inclusive, ele colocou, inclusive, todos para que se prostrasse diante de Deus, e com essa grande ação, o rei, ele entra e determina, ele põe um decreto onde todos iriam jejuar. Você sabia que na sua casa você é cabeça? Na sua casa você é cabeça. No mundo espiritual, nós somos cabeça nos nossos lares. Você que nos ouve agora, você que me ouve nesse momento, você que me assiste aí pelo canal do YouTube, você é cabeça na sua casa. Faça decretos. Determine que só o Senhor é Deus na sua casa. Seja determinante nas programações que rodam na sua televisão. Determinante nas músicas que tocam no seu rádio. Sejam determinantes nas palavras que são ditas dentro da sua casa. Eu sei, eu tenho, né? Eu sei que ter filhos jovens, crianças, adolescentes, tem todo tipo de informação vindo para eles a todo tempo, mas é importante que eles entendam que eles servem ao Deus Todo-Poderoso e que essa casa que ele habita é uma casa de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga amém. É importante que, como cabeça, entendemos a nossa posição. O rei de Nínive, o rei daquela nação, o rei de Nínive, daquele povoado de Nínive, de todos aqueles povos, ele entende isso. Ele, então, coloca-se como autoridade máxima e foca aquilo que o povo já vinha fazendo. Então, se tivesse alguém que não estivesse disposto a fazer, veio agora uma ordenança real. Então, Nínive começa toda ela a se humilhar diante de Deus. E ele fala o seguinte no versículo 9:
Eu vou ler o 8, tá? Mas os homens e os animais estarão cobertos, mas os homens e os animais estarão cobertos com pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Nínive não era apenas um povo que causava, né, diante de Deus no seu próprio coração. Eles faziam mal também, era um povo violento. Olha só que tremendo, o rei, ele deixa isso muito claro. O seu caminho, né, da violência, cada um, né, se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Isso são palavras do rei. Ele faz isso e fala, quem sabe? Ele vê primeiro, amados, que esse momento de entrega a Deus e santificação dependeria deles. E eles precisariam fazer algo de coração, para que, quem sabe, Deus pudesse ter misericórdia deles. Eu quero que você entenda que Jonas não falou assim, e se vocês se arrependerem, isso vai ser mudado. Não. Jonas falou o quê? Daqui 40 dias. Acabou. Irmãos, já pensou? Daqui 40 dias acabou. Jonas só deu a notícia, levou essa foi a mensagem de Jonas. Então o povo falou, peraí, vamos mudar isso. Vamos tentar. Aquilo que nós fizemos, vamos reverter. Então, eles começam a pregoar o jejum, a se vestir com panos de saco, a declarar, a se humilhar e declarar que dependiam de Deus, e a entender essa necessidade de buscar a Deus. E quem sabe, diz o rei, falou, quem sabe Deus se lembre de nós e olhe para nós, não com más ações como nós tínhamos no passado, mas como ações de mudança, a qual vamos promover nesse presente para termos um futuro diferente. As ações do nosso presente são capazes de mudar o nosso futuro. Você jovem que me ouve agora, tem alguma coisa que você está fazendo que não agrada a Deus, que não agrada ao Senhor? Não é tarde, nunca é tarde. Volte-se para Deus hoje mesmo. Hoje mesmo tomar ação. Se tem alguma área da sua vida, meu irmão que me ouve agora, minha irmã que me ouve agora, que é uma área que ainda está defasando, que Deus ainda não tomou conta dessa área. Ai, pastor, eu sou uma pessoa que sempre me estoura, eu não consigo me controlar. Na hora que as coisas apertam, eu falo aquilo que vem na boca. Eu falo aquilo que vem na mente. Talvez você precise de uma transformação aí. Fala para Deus, Deus, me visita nessa noite. Eu me santifico. Vou me converter desse caminho, eu vou apagar essa raiz de amargura que está dentro de mim, que não me faz perdoar. Às vezes tem um caminho, irmão, que está corroendo você por dentro, porque você não é capaz, por exemplo, de perdoar quem atirou pedras em você. Eu acho interessante a história da mulher adúltera, quando Jesus pergunta para ela assim, mulher, né? Primeiro ele falou para aqueles que queriam apedrejá-la, né? Quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus sabia que todos ali tinham. Quem não tinha? Então as pessoas começam a soltar as pedras e vão embora. Aí Jesus fala para a mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Aí a mulher, que provavelmente estava de cabeça baixa, porque ninguém vai tomar pedrada com a cabeça levantada, né? Uma pessoa vai tirar uma pedra em você, a primeira coisa que você faz é o quê? É proteger os olhos, né? Proteger o rosto. Aí ela levanta a cabeça e olha, ninguém, Senhor. Aí Deus fala para ela, aí Jesus fala para ela, né? Nem eu te condeno. Então vá e não peques mais. Oh, aleluias. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Todos já tinham condenado aquela mulher. Nunca é tarde. Nínive já estava condenada pelo próprio Deus. E a palavra do Senhor diz o seguinte, versículo 10. E Deus viu as obras deles,
como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu, versículo 10, e Deus se arrependeu, parte B do versículo 10, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Oh, glória a Deus! Eles conseguiram chamar a atenção de Deus. Nínive, a mesma Nínive que no versículo 2 do livro, capítulo 1 de Jonas, que Deus fala para Jonas que a maldade tinha subido até ele. Deus se arrepende agora. Por quê? Porque houve mudança, houve o desejo de santificar, houve o desejo de uma mudança, de uma transformação. O que eu quero te falar nessa noite? Que nunca é tarde, meu irmão. Nunca é tarde, minha irmã. Se nós servirmos a Deus nessa vida de qualquer forma, os nossos resultados com Deus também serão de qualquer forma. Como assim, pastor? Reciprocidade. Se você não é fiel com Deus, Deus não é fiel contigo. E que fidelidade é essa? Fidelidade. A Bíblia diz que se buscai ao Senhor, né? Achegai-vos a Deus e Ele achegará a vós. Reciprocidade. Se você se achegar a Deus, Ele se achega até você. Agora, se você não se achegar a Deus, Ele não se achega até você. Jonas vai até Nínive com a ordem de Deus. Para quê, pastor? Para que houvesse ali arrependimento. Mas Jonas, eu acho que é maravilhoso, irmãos, eu vou frisar isso. Jonas não fala para ele se arrepender. A palavra de Jonas era o seguinte: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele não fala, arrependei-vos. Não, ele não fala para se arrepender. Ele fala, olha, daqui 40 dias acabou. Mas eles, irmãos, eles já estavam, era martelo batido. Ou seja, acabou para a gente. Não. Vamos buscar esse Deus e vamos mostrar que estamos arrependidos de nossas ações. E o povo começa a se converter da sua violência. Começa a converter dos seus maus pensamentos. Quando a Bíblia fala da violência de suas mãos, tudo aquilo que eles faziam que era ruim, que não agradava a Deus, foi mudado. Talvez, ainda que não tiveram, em alguns casos, como comprovar essa mudança, mas Deus leu o coração. O nosso Senhor leu o nosso coração. Se as intenções saírem do coração e a nossa vida estiver totalmente voltada a Deus, as nossas intenções são conhecidas aos olhos do Senhor. O que foi, né, que o Deus disse a Samuel, quando ele foi ungir a Davi, Samuel viu Eliabe, o filho mais velho de Jessé, falou, esse é o rei de Israel. Deus falou assim, eu não vejo como o homem vê. Entenda que os olhos de Deus é diferente. Às vezes você fala assim, aquela pessoa mudou. Talvez você já passou por isso. Quando você falou que estava servindo a Deus. Aí, sempre tem um que fala assim, vamos ver se ele mudou mesmo. Deixa aparecer a primeira oportunidade para poder ver se ele mudou, se houve santificação, se houve transformação. O ser humano sempre te espera, e sempre quer ver você na situação para ver se você mudou. Não, Deus não precisa disso. Se você tomar a decisão hoje de se santificar e colocar isso no teu coração, Deus já começa a acreditar em você, porque há sinceridade no teu coração, há desejo de mudança. E nada, nem ninguém vai te afastar do Senhor. Agora também, se você falar da boca para fora e não for uma decisão de coração, o mesmo Deus que conheceu e fez a leitura do povo de Nínive também faz a minha e a sua leitura nesta noite. Nós somos lidos a todo momento por Deus. Deus nos olha, Deus nos conhece, Deus esquadrinha os nossos corações. A Bíblia diz que Jonas ficou muito bravo com isso, porque ele fala, pronto, eu vim até aqui para condenar, e o Senhor agora não vai mais fazer isso, Deus? Jonas começa a se indignar com Deus, porque ele ia derrubar e acabar com aquela cidade de Nínive, e agora, só porque o povo decide
a se corrigir Deus, você não vai mais, o Senhor não vai mais destruí-los. Jonas, olha, irmãos, olha a posição do profeta. De vez em ele ficar contente com a conversão, ele começa agora a se lamentar. Ele até falou para Deus aqui na Bíblia, depois se você quiser ler com mais detalhe, ele fala assim, por isso que eu fui para Tarsis e não queria vir para Nínive, porque eu sabia que o Senhor ia ser misericordioso. Ele começa a questionar Deus. Deus é misericordioso, meu irmão. Não adianta. Às vezes você fala assim, como pode esse ladrão, esse bandido tá com Deus agora, o que ele fez? Meu irmão, qual foi a primeira pessoa que foi salva na cruz ali? Era um ladrão, ele estava na cruz, e ele reconheceu quem era Jesus. Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Às vezes você vê um homem violento que fez tanto mal à sociedade, falar que conheceu a Jesus, você fala assim, você está de brincadeira, isso é só para poder sair da prisão. Deixa eu te falar uma coisa, aceitar Jesus não tira ninguém da prisão, viu? Se a pessoa aceitar Jesus na prisão, sabe o que acontece? Ela continua preso entre as cadeias, mas é liberto no coração. E essa liberdade não tem preço. Essa liberdade é fantástica. Então, meu irmão, Deus é amor, mas ele é justiça. Quando uma pessoa que faz coisas erradas se converte lá na prisão, a pena dela não vai diminuir. Pode reduzir dias, por causa das boas condutas, sim, porque a lei brasileira, né, favorece essa conduta. Mas eu quero que você entenda uma coisa, ele não vai ser solto fisicamente dali. Se ele vai cumprir, mas ele vai ser liberto no coração. Ele vai ter um encontro com o Senhor, ele vai poder estar no grande dia da vida eterna contigo, nas mansões celestiais, no reino que o Senhor nos preparou. Ou seja, ainda que as pessoas queiram julgá-lo, ainda que as pessoas queiram apontar, ainda que as pessoas não concordem, não sei se essa pessoa mudou, eu não sei como vai ser. Para Deus, há mudança e nunca é tarde quando tomamos a decisão. Nunca é tarde. O que você precisa fazer hoje para entregar a sua vida por completo ao Senhor e passar uma borracha naquilo que te impede de se achegar a Deus? Achegai-vos a Deus, ele achegará a vós. Essa história é tão forte que Jonas, naquele exato momento que ele está triste, a Bíblia diz que ele fica triste, ele ora ao Senhor e diz assim, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Né? Porque ele fala exatamente para Deus, poxa Deus, eu sabia que isso ia acontecer. O versículo 3, ele fala assim, peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Jonas, ele não consegue aceitar que o povo chamou a atenção de Deus para o lado positivo. Ele fala, Deus, tira a minha vida, eu não aguento mais isso. Olha isso, irmão, olha que situação séria, olha que situação delicada. Que situação triste nesse momento, né, para a vida de Jonas, do profeta. Porque ele vê o povo servindo e chamando a atenção de Deus, e ele queria que o povo fosse destruído. Não podemos, amados, querer justiça com as nossas próprias mãos. A Bíblia diz algo maravilhoso, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ou seja, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Jonas ficou irado. Aí Deus fala para ele assim, e disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento, Jonas? Então Jonas saiu da cidade e assentou ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então Jonas sai, vai para o monte alto, senta e começa a ver. Eu quero ver então o que vai acontecer com essa cidade. E a Bíblia diz algo fantástico, irmão, que Deus fala com Jonas que quando ele quer e o povo se decide, ele ouve. Olha que maravilhoso. Estamos acabando a mensagem. Olha que tremendo. O versículo 5, o versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em
tremo por causa da boboreira. Ele estava sentado lá esperando que tudo aquilo de ruim acontecesse com Nínive. E quando ele estava sentado, Deus fez uma boboreira nascer e trouxe uma sombra sobre Jonas. Aí Jonas não tomava mais o sol. Aí Jonas ficou contente. Ele falou, olha, que coisa, tá vendo? Que maravilha, eu não estou tomando sol. E ele se apegou àquela boboreira de tal forma, porque ela promovia sombra para ele. Quem está entendendo, diga amém. Olha que tremendo esse ensinamento. E aí o versículo 8 diz, e o versículo 7 diz, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. Versículo 7. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desanimou e desejou com toda a sua alma morrer, e disse, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor, tiveste compaixão de uma boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu. Ele fala, Jonas, você teve compaixão de uma boboreira que nasceu num dia e morreu no outro. Aí ele fala no versículo 11, e não eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem decidir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Ou seja, Jonas, se você teve compaixão da boboreira, que você não fez nada, quanto mais eu dessas minhas criações. Nínive era criatura de Deus, era criação de Deus. Não serviam a Deus, mas todos foram criados por ele. E houve agora em Nínive um desejo de se santificar. Então Deus estava ali para ouvi-los e operar grandes maravilhas e milagres. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo agora aí dentro de sua casa, nunca é tarde. Nunca é tarde. Se você tem algo que você ainda não conseguiu se desvencilhar para esse processo de santificação, comece a trabalhar nesse propósito nesta noite. O primeiro passo de uma santificação começa aqui, ó, na cabeça, na nossa mente e no coração. Deseja na tua mente de servir a Deus. Lute contra os anseios do teu coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? É perverso. O nosso coração, ele tem, infelizmente, diversos anseios. Você precisa, de fato, colocá-lo num determinado lugar. E esse lugar é o altar de Deus. O teu coração precisa estar no altar do Senhor. A tua vida precisa estar no altar do Senhor. Assim como Nínive chamou a atenção de Deus, você precisa chamar, precisa estar disposto a converter dos caminhos, a passar a borracha naquilo que Deus não aprova e a viver uma vida diferente. Meu irmão, mais importante do que ver esse culto online com 50, 60 pessoas, é melhor que estejamos 11, 12, 13, 14, 15, que nos veremos também no céu. Não adianta termos um número grande, temos a quantidade, não temos a qualidade. O Senhor não busca quantidade, o Senhor busca qualidade. A qualidade do teu coração, em desejá-lo, em ansiar, em servir a Deus, em estar disposto a passar a borracha e começar de novo, a andar quanto for necessário para servir ao Senhor.
a andar, que eu digo, não só de distância, né? Eu digo andar nos caminhos da vida mesmo, de você falar, olha, se eu tiver que percorrer tanto para abrir mão disso e servir ao Senhor, eu vou abrir. Mas você está tentando tanto se libertar de algo que você fala, poxa, eu quero parar com a bebida, eu quero parar com o cigarro, eu quero parar com esses meus palavreados, que a hora que eu não vigio, eu falo sem pensar. Você vai ter que percorrer um longo caminho para isso. Só que esse caminho que você vai percorrer depende só de você. A tomada de decisão para a santificação é sua. Eu não posso falar assim, eu vou santificar hoje o irmão X, a irmã Y. Né? Vamos supor, vou usar aqui um exemplo, eu vou jejuar para a santificação da pastora Mari. Não, isso é ela. Vou jejuar para a santificação do pastor Rogério, se ela falar, não, eu tenho que jejuar e buscar a minha santificação. E buscar a Deus é algo que eu preciso fazer. Essa decisão é sua. Meu irmão, minha irmã, separe um dia nessa semana para apresentar a sua vida a Deus. Se assim você puder, reserve algumas horas do dia para você jejuar e apresentar ao Senhor a tua vida, a tua alma. Não peça carro, não peça troca do carro, casa, emprego. Você vai pedir mais do Senhor na sua oração. Nós vamos orar agora. Mas você vai fazer isso. Você vai pedir mais do Senhor nessa oração. Escolhe, nós estamos no meio de semana, hoje é quarta-feira. Se você puder pegar um dia dessa semana, hoje eu vou acordar, eu não vou beber água, eu não vou comer pão, não vou comer nada, e vou determinar um jejum das 8 da manhã, da hora que eu acordei até 10 da manhã, até 11 horas, ou até o meio-dia, eu não sei. Faça um dia, e nesse propósito, apresente a tua vida. E se tiver alguma coisa que você queira abrir mão, que você queira mudança, já coloque isso diante de Deus, para que você comece a ter experiência com o Senhor. A Bíblia diz algo maravilhoso. Crê nos seus profetas e prosperareis. Se você crê que a Deus proverá, é o ministério de Deus, e que nós somos profetas do Senhor, nós estamos te convocando para este jejum. Escolhe um dia da semana e apresenta a tua vida. Jejue por alguma área que você está tendo dificuldade de servir a Deus, ou aquela área que você sempre é perseguido. Por que você é perseguido em determinada área? Porque o nosso inimigo sabe que você é frágil naquela área. Então jejue e apresente aquela área. Para que você não ceda às fraquezas e os desejos da carne, mas para que você seja diferente. Para que você se saia, que você se sobressaia nessa situação. Que você declare que só o Senhor é Deus. Na sua casa, como cabeça, seja determinante nas programações, nos louvores, nas músicas, né? Naquilo que você faz, aquilo que cabe a você. Não tem como, irmãos, você entrar, uma pessoa que está assistindo televisão e desligar a televisão. Não estou falando para você fazer isso, não. Mas que você, nas suas oportunidades, assista aquilo que louva a Deus. Ouve aquilo que louva ao Senhor. Porque também, se a gente querer sair santificando a casa, nós vamos arrumar confusão. Mas podemos ser o exemplo dentro da nossa casa. E isso é o que o rei fazia. O rei podia determinar, mas ele deu exemplo, quando ele também se vestiu com pano de saco. Quando ele, rei, também entrou e apregoou o jejum, e ele mesmo fez o jejum. Faça isso na sua casa, faça ações diferentes. Lembre-se também que ações diferentes promovem resultados diferentes. Guarde essa palavra no teu coração. Esteja disposto a viver uma vida em santificação. Assim como Deus teve misericórdia de Nínive, Ele tem misericórdia de nossas vidas. E Ele quer nos usar. Porque somos a imagem e semelhança do Senhor. E se aceitarmos a Jesus, deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos de Deus. E está aí o grande segredo. Servir ao Senhor e aceitar a Jesus. Aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Porque todos quantos o aceitarem, é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Está em João, esta palavra que eu disse agora. Se aceitar a Jesus, é o primeiro passo para a santificação. Olha que maravilhoso. Eu corrijo tudo aquilo que a Deus não agrada, aceito o Filho dele como Senhor na minha vida, tenho Jesus como meu Senhor e vivo uma vida repleta da presença do Senhor. Porque eu vou me achegar a Deus e Ele vai se achegar a mim. Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra e aplauda a palavra aí do Senhor, aplauda ao Senhor Jesus, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E santificar
é algo que depende apenas de nós. Aleluia. Glória a Deus. Faça isso. Guarde essa mensagem no teu coração. Não ceda em nenhum momento aos desejos da carne. E leve contigo e para os teus parentes isso. Se alguém um dia chegar para você e falar, eu não consigo ir para a igreja porque eu já fiz muita coisa errada. Aí você fala para ela assim, nunca é tarde. Nunca é tarde. Eu já aprontei muito, pai. Já aprontei muito, mãe. Será que Deus vai me ouvir? Você vai falar para ele, sim, porque nunca é tarde. Você fala para ele, eu vi uma mensagem de uma cidade que Deus falou, que Deus condenou, mas essa cidade tomou a decisão, então Deus voltou atrás. Talvez Deus tenha dado o veredito para alguém que você conhece, porque essa pessoa só fez coisa ruim. Mas nunca é tarde. Se ela decidir servir ao Senhor, Deus é capaz de salvá-la. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos aí o chat de oração. E nesse momento eu quero te convidar a escrever no chat teu pedido de oração. Como nós vamos orar, e nós vamos pedir e buscar a santificação. Peça para Deus te visitar nesse momento. Se você almeja uma transformação na sua casa, coloque aí uma transformação no teu lar, uma transformação de um parente, de um ente querido, ou até sua. Se você tem alguma área da vida que precisa de transformação, coloque a área da vida. Mas eu falo assim, olha, pastor, meu problema hoje, eu sou uma pessoa solteira, meu problema é a vida sentimental. Eu preciso de alguém, de Deus na minha vida. Seja você também de Deus, para que alguém de Deus chegue até você. Amém? Faça isso. Coloque aí a minha vida sentimental, a minha saúde, meu trabalho, minha vida profissional, os meus projetos. E lembre-se, tudo tem que ser em prol de servir ao Senhor. Nínive parou com seus próprios objetivos e elevou a sua vida a Deus. Quer se santificar? O Senhor tem que ser o primeiro. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Coloque o Senhor em primeira instância. Ó. O Senhor é o momento, o Senhor é a razão, o Senhor é a circunstância de nossas vidas. Amém? Vamos orar a Deus nesse momento? Vamos orar a Deus nesse instante? Glória a Deus. Saiba que o Senhor está aqui. Que o Senhor é contigo para fazer abundantemente mais. Aleluia. Onde você estiver nesse momento, se assim você puder, feche os teus olhos. Pare por alguns minutos, a oração vai ser rápida e objetiva. Mas eu quero que, aí na sua casa, você repita assim comigo, diga, Senhor meu Deus e meu Pai, pude ouvir a tua voz, a tua palavra, e eis-me aqui, porque eu sei que nunca é tarde. E bem como foi com Nínive, o Senhor está me ouvindo. E eu creio nas mudanças que acontecerão, na decisão que estou tomando em me santificar e me entregar ao Senhor de todo o coração. Meu Deus, estou disposto a percorrer caminhos na santificação, pois sei que sem ela não consigo ver o Senhor. Eis-me aqui, em nome de Jesus. Vai falando com o Senhor. Vai falando com Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus, Criador dos céus, Criador da terra. Ó Senhor, eis aqui o teu povo. Eis aqui a tua igreja. Não em quantidade, mas em qualidade. Pois estão firmes no propósito contigo. Oh, meu Deus, eu quero apresentar cada vida, cada coração. Os obreiros estão orando nesse momento. O bispo, a bispa, os pastores, nós, pastores, estamos clamando ao Senhor. E nos derramamos diante de ti.
Porque sem o Senhor, não temos, meu Pai, caminho ou direção. Estaremos ali como ovelha desgarrada. Senhor, eis-nos aqui, ó Pai. Eu quero apresentar cada família que está nesta noite, essa pessoa que nos assiste pelo canal do YouTube, Deus, que tomou a decisão em santificar-se nesta noite. Oh, meu irmão, aquele pano de saco era um símbolo de humilhação, de arrependimento, de tomada de decisão. Coloque o teu coração diante do Senhor, de forma aberta. Se humilhe nesse momento e fala que você precisa do Senhor. Diga a Ele o quanto você precisa dele. Senhor, precisamos de Ti. Necessitamos o Senhor, pois sem Ti nada podemos fazer. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, o nosso coração no Teu altar. Colocamos, meu Pai, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos entes queridos, como cabeça, meu Pai. Vamos fazer com que as nossas ações louvem o Senhor dentro e fora de casa. Vamos buscar, meu Pai, o caminho do Senhor, porque sem Ti nada somos. Meu Deus, visita, meu Pai. Visita, Senhor, essas ações que estão na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Visita a saúde, meu Pai, desta pessoa. Meu Deus, se houver alguma enfermidade, essa pessoa que tem parentes internados com Covid-19, glorificamos ao Senhor porque a vacina tem se espalhado por todo o mundo e a cada dia tem diminuído a quantidade de internação. Pessoas têm sido ali, meu Deus, vacinadas e o vírus tem sido combatido para a glória do Teu nome. Visita cada casa, cada lar, cada família. Visita, meu Pai, os nossos irmãos, meu Pai, os que estão com problemas financeiros e projetos para serem aprovados. Meu Deus, visita o Jorge Camargo, o Senhor que está ali com a situação da aposentadoria. No nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro, porque Tu és um Deus que conhece o coração do Teu filho, o quanto ele almeja. Ele tem buscado ao Senhor e tem se santificado a Ti, ó Deus. Visita as necessidades financeiras do Seu servo. Meu Deus, vai movendo a papelada para que essa aposentadoria saia o quanto antes, ó Deus. Assim como aquela boboreira brotou de uma forma rápida, que rápida também venham ser as respostas para cada área da vida da Tua igreja nessa noite. Visita cada lar, cada família, cada ente querido. Meu Deus, visita a vida sentimental. Visita, meu Pai. Visita, Senhor, a vida de saúde, sonhos, planos, projetos. Visita, Senhor, a mente, a vida espiritual, Deus. Que possamos andar em novidade de vida. Tendo contigo experiências que ainda não tivemos. Para que possamos ver coisas grandes acontecer. E assim, quando falarmos, meu Pai, pessoas se convertam e queiram conhecer o Senhor. Assim como aquela poderosa palavra saiu da boca de Jonas. Ele não pôde reconhecer naquele momento, mas depois pôde entender que o Senhor tinha propósito. Como o Senhor tem propósito nesta noite, o Senhor tem propósito de salvação neste culto, tem propósito para cada vida. E como ministro do Teu Evangelho, eu abençoo cada lar, eu abençoo cada casa. E eu ligo, meu Pai, a bênção do Senhor. Eu ligo, meu Pai, a unção do Senhor, a santificação nesta semana, em cada dia, em cada momento, buscando o Senhor e percorrendo a caminhada com Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Faça isso. Separe um dia nessa semana, estamos no meio de semana. Abra um jejum. Amém? Pastor, eu preciso tomar um remédio. O jejum não é quebrado com tomar o seu remédio. O remédio não é alimento. Remédio é cuidado com o corpo, tá? É se tratar. Tá? Então, você precisa tomar um pouquinho de água lá para tomar o comprimido, tome. Não tem problema. Prepare um momento, se assim você puder. Olha, pastor, eu vou fazer um jejum diferente. Essa semana eu não vou assistir, vou assistir televisão. Vou cortar um pouco da televisão.
quero mudar, vou ler mais a Bíblia. Olha, pode ser um jejum, é uma determinação. Ao invés de você chegar e ir para o telejornal, você vai para a Bíblia e vai ler 2, 3 versículos. Isso é um jejum, isso é uma forma de santificar, ler a palavra de Deus. Busque ações ao longo dessa semana. Amém? E, pastor, e se eu almoçar, que hora que eu posso abrir o jejum? Depois de uma refeição, você conta 3 horas para frente. 3 horas é o período de digestão, né, daquilo que você come. Comeu meio-dia, a partir das 15 você pode abrir o seu jejum. Amém? Faça isso. Separe um momento. Se santifique. Busque ao Senhor. Queridos, temos aí as informações no chat. A comunidade evangélica Deus Proverá conta com a tua doação. A tua doação nos mantém de pé com a realização dos cultos online, dos cultos presenciais. Então tem aí já a nossa chave Pix. Se você falar, olha, pastor, eu não tenho Pix, mas eu tenho conta no Banco Itaú. A igreja também tem conta no Banco Itaú. Está aí no chat a possibilidade de você fazer uma transferência, uma transferência entre contas, ou fazer um TED, se você não tiver conta no Itaú, tem o CNPJ da igreja, para que você faça um TED, faça um DOC, para que você faça a tua adoração ao Senhor. Porque o teu dízimo, a tua oferta, é a tua adoração. Não tem outra palavra para isso. Você adora ao Senhor com o teu melhor. Cultos online toda quarta e sexta-feira, às 19h30. Nos vemos hoje, sexta-feira, eu te espero aqui às 19h30. Convide pessoas para estar conosco. Culto presencial, domingo, às 9 da manhã e às 18h30, às 6h30 da tarde, né? 18h30, indo para final de tarde, início de noite. Te esperamos na rua Ministro Mário David Andreasa, 192, Parque Residencial Cocaia. Amém, queridos? Ou às 9 da manhã, ou às 6h30, às 18h30 da tarde. Convide alguém, esteja presente conosco. Vai ser um grande prazer conhecê-lo, né? Eu ver você pessoalmente lá. Mas se assim não puder, te espero nas quartas e na sexta-feira, em nome de Jesus. Está aí também o Instagram da igreja, o Facebook, e o canal do YouTube, onde você pode assistir a ministração de hoje e as ministrações que acontecem ao longo da semana, né? Ao longo dos dias. Você entra no canal do YouTube lá, Comunidade Evangélica Deus Proverá, e ele tem a palavra, a qual você pode compartilhar e mandar para quem você quiser. Amém, queridos? Olha, que o Senhor, a cada dia, faça coisas grandes na tua vida. Feche os teus olhos, eu vou estar dando a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e lhe dê a paz, lhe dê bênçãos e lhe dê respostas, porque você vai começar um processo de santificação, que é contínuo, e o Senhor há de te responder. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Fique na paz e na bênção. Está terminado mais essa reunião. A Deus proverá. Amém? Glória a Deus. A paz. Aleluia.